Glória a Deus, glória a Deus, coisa boa. Faz tempo que a gente não faz uma live aqui e eu quero deixar uma reflexão bíblica bem breve para nossa reflexão nesta noite de domingo. Louvar a Deus por essa oportunidade e deixar aquilo que foi ministrado ao meu coração no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 13, a partir do versículo 24. Diz assim: Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der um bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. O Evangelho de Jesus, segundo a escrita do evangelista João, é bastante interessante, pois os pais da igreja chamavam, principalmente Alexandria, chamava este evangelho de o evangelho espiritual. João tem suas particularidades devido às experiências que João teve com Jesus, não só em observar e de aprender aos pés de Jesus, mas circunstâncias e coisas que aconteceram e que João esteve presente ao ver, ao ouvir e a estar perto de Jesus. Por isso, algumas coisas que João escreve neste livro são particular do livro de João. Tem milagres, tem situações que apenas João escreve. E isso é devido à intimidade e à oportunidade aproveitada de estar perto de Jesus e de ser íntimo de Jesus. E no capítulo 13, nós vemos algumas coisas que João vai narrar e que é de suma importância e de uma grande relevância para a nossa vida cristã. O capítulo 13 começa com Jesus lavando os pés dos discípulos. Estava se aproximando a situação a qual Jesus já vinha dizendo aos discípulos sobre o cumprimento da promessa, da profecia, e que iria acontecer a morte de Cristo como consumação do sacrifício para a salvação e remissão de pecados. E no capítulo 13, no início do capítulo 13, Jesus faz algo e deixa como lição algo maravilhoso para os discípulos. Era muito trabalhoso trabalhar com esses homens aqui. Jesus pastoreou 12 homens que eram bastante complicados. Nós temos aqui o Pedro, sanguíneo, bipolar, que uma hora Pedro falava uma coisa, outra hora Pedro falava outra coisa. Nosso irmão Estevão, Deus abençoe, compartilha essa live, meu amigo. Cássio Soares, há quanto tempo? Forte abraço. E aí o que acontece? Havia uma dificuldade não para Jesus, mas se nós convivêssemos com esses homens que andaram com Jesus, íamos notar a dificuldade de se conversar, de conviver com esses homens. Pois nós temos João, que é conhecido como, ele e seu irmão é conhecido como os discípulos do trovão, os homens do trovão, que tinham uma veemência
agia por impulso. Então havia grandes dificuldades de lidar uns com os outros. A prova disso é quando eles começam a questionar quem deles era o maior. Para você ver que isso não é uma coisa nova. A gente pensa que essa competição que existe no nosso meio cristão, quem prega melhor, quem canta melhor, quem vai sentar no melhor lugar, isso não é novo. Isso não é novo. O perigo é quando a gente deixa isso, a gente permite que isso seja alimentado. Essa preocupação de ser melhor do que alguém é que traz a grande complicação para a vida cristã de alguém. Você não precisa ser melhor do que alguém. Você precisa apenas ser usado por Deus e isso é suficiente. Não é necessário que o seu nome seja maior do que o de alguém. Não é necessário que você apareça mais do que alguém. O próprio João Batista, a qual teve o elogio do próprio Cristo, dizendo que de nascido de mulher não havia outro igual a João Batista, esse elogio não sai de João Batista. O coração de João Batista não estava preso à presunção e à soberba, mas esse elogio sai de Cristo para ele. É por isso que estes homens começaram a questionar e várias vezes Jesus, muitas das vezes até de forma veemente, questionava aquilo que ele tinha ensinado aos discípulos. Você vê que quando o centurião mostra uma fé tamanha, Jesus olha para trás, olha para eles e dizem assim: nem em Jerusalém eu encontrei fé como esta. Quantas e quantas vezes Jesus disse: até quando eu estarei com vós? Porque Jesus ensinava uma coisa aos discípulos e muitas das vezes eles praticavam outras. Então Como? Não. Então voltando aqui, o que acontece? Havia essas coisas na vida do discípulo, no comportamento dos discípulos. Então no capítulo 13, Jesus traz um ensinamento maravilhoso. Jesus pega uma botija, pega uma toalha, ajoelha-se e vai. Anderson Mendes, Deus abençoe, meu amigo. E vai lavar os pés dos discípulos. De forma, trazendo um ensinamento maravilhoso e profundo no início do capítulo 13 de João. Mostrando para os discípulos que ele mesmo sendo Deus, ele mesmo sendo o Messias, ele mesmo sendo o ungido, o enviado de Deus, era capaz de lavar os pés daquele a qual lhe servia, mostrando para eles uma tamanha humildade, mostrando para eles que o que Jesus era não infectava o seu coração de soberba, mesmo sendo tão grande e poderoso. E muitos de nós, muitas das vezes, mesmo sendo pequeninos, mesmo sendo pessoas falíveis, muitas das vezes queremos ser melhor do que alguém, ou se achar maior porque alguém estar ao nosso favor. Jesus quebra isso, deixando de forma maravilhosa, limpando, lavando os pés dos discípulos. E Pedro, como um grande bipolar, quando Jesus vai fazer, Pedro não consegue entender. Pedro não consegue enxergar que ele está fazendo algo maravilhoso, um ensinamento de humildade. Jesus estava mostrando para ele: se eu, que sou o Cristo, faço isso, vocês também devem fazer. Isso é triste porque nós vemos hoje no mundo cristão o inverso, onde pessoas que recebem nome, pessoas que conquistam fama ou que conquistam lugares e posições, acham que estão acima das outras pessoas, acham que estão mais além daquelas pessoas e que não são dignos muitas das vezes de fazer coisas que ele, com o poder que tem hoje, deveria fazer. Por isso que Pedro, quando olhou, disse assim: eu não posso deixar que o Senhor lave os meus pés. E Jesus disse para ele: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. E aí Pedro, como eu falei no início, Pedro fala uma coisa, depois fala outra.
Pedro chega para Jesus e diz assim: então me dá um banho. O Senhor pode lavar tudo, aproveite, jogue água em tudo, lave tudo. Então Jesus passa a deixar uma lição para eles antes da última Santa Ceia, que por mais que você seja grande, por mais que Deus dê você autoridade, dê a você autoridade, que Deus dê a você nome, fama, e Deus dá fama, dá. Em Gênesis, no capítulo 12, nós temos ali uma expressão na exegese bíblica, quando você interpreta o texto, quando você tira do texto aquilo que o texto quer dizer. Quando Deus falou para Abraão: e eu engrandecerei o teu nome. Quando você traduz, você vê que Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, eu vou soprar o teu nome, te farei conhecido, te darei nome, e o teu nome será conhecido em todo o mundo. Deus dá fama, sim. O grande problema da fama não é você recebê-la. O grande problema da fama é ela consumir o seu coração a ponto de você esquecer de onde veio. É você esquecer de onde Deus tirou você e quem lhe deu esse nome. Então, antes disso, Jesus deixa essa lição maravilhosa para os discípulos. E no versículo 24, 25, 26 e 27 que nós lemos, para nós encerrarmos essa reflexão bíblica, quero louvar a Deus pela vida das pessoas que estão aqui comigo. Geralmente Bíblia o pessoal não fica na live. Se fosse profecias, a gente revelando o CPF aqui, aí a live enche, mas tratou de Bíblia, só fica quem gosta. E aí no versículo 24 nós temos uma situação bastante interessante. Jesus está na última Santa Ceia e Jesus deixa algo maravilhoso para a nossa vida cristã. Olha o Anderson Mendes falando aí. Vendo essa palavra maravilhosa e poucas pessoas assistindo, eu sei porque na verdade as pessoas estão correndo atrás de manto e deixa a verdadeira palavra. Com certeza, meu amigo. Porque há uma facilidade, né, com essas lives e com essas pessoas, até com igrejas, onde eu preciso de uma resposta, vou lá e a resposta sai na hora. Quando se trata das escrituras, você precisa meditar, você precisa orar, você precisa ter paciência e muitas das vezes não ouvir o não de Deus ou então o silêncio. Que muitas pessoas têm o silêncio de Deus como sim e às vezes têm o silêncio de Deus como não. Mas o silêncio de Deus é espere, nem sim e nem não. Então a gente precisa entender isso. E eu fico feliz, 3 pessoas, 2 pessoas, 1 pessoa. Eu digo para as pessoas, eu prego às vezes em congressos que tem muita gente. E muitas das vezes faço uma live aqui de reflexão bíblica, fica 2, fica 3, fica 4, fica 5, não importa. O que eu tenho na minha cabeça é o seguinte: uma pessoa é público. Se uma pessoa me ouve as escrituras através de mim, uma pessoa é público, uma pessoa é uma ovelha, e a gente precisa ter responsabilidade porque uma pessoa está lhe ouvindo. Amém? Então, na última Santa Ceia, Jesus faz uma revelação. E algo me chamou a atenção no versículo 24. Então Simão Pedro fez sinal a este para que lhe perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Olha que coisa interessante. Paz do Senhor, meu irmão Cleidson Neves, Deus abençoe. Isso, muito bem, Anderson. De fato. Então o que acontece? Jesus estava falando na última Santa Ceia que em meio àquelas pessoas que estavam com eles, que eram amigos, que eram pessoas especiais, pessoas próximas de Jesus, Jesus seria traído. Um daqueles que estavam sentados à mesa ia o trair. E o que me chamou a atenção quando eu estava fazendo essa leitura foi algumas coisas que eu quero deixar para a sua meditação para a gente encerrar a live. Primeiro, o traidor, alguém que nos trai, nunca está longe. Aquele que vai trair, aquele a qual nós nem esperamos, é justamente da onde vem a traição. Não existe traição
de inimigos. A traição vem de amigos. A traição vem de pessoas próximas. A traição vem de pessoas que estão ao seu lado, que dividem o pão com você. A prova bíblica é esse texto que nós lemos. Jesus estava dizendo: aquele que come comigo, estar aqui, há de me trair. E o que é interessante, meus irmãos, é que o tema desta live, desta reflexão, eu vou deixar ela salva tanto aqui no Facebook como no meu canal do YouTube, Evangelho Sólido. O que é interessante para a gente entender e encerrar essa live é que Jesus faz esta revelação e Pedro observa que João, por ser mais íntimo entre eles, tinha o grupo de intimidade com Jesus, Pedro, Tiago e João. E entre esses grupos existia um mais próximo, o João, o conhecido como o discípulo do amor. Aquele discípulo que tinha a ousadia de colocar a cabeça no ombro de Jesus. Pedro observa na última Santa Ceia que João estava com a cabeça, como de costume, deitada sobre o peito de Jesus. E aí Pedro olha para João e pede. Amém, irmão Anderson? Deus abençoe, meu amigo. E aí o que acontece? João percebe que o íntimo, o que era mais íntimo, estava perto de Jesus. E aí o que acontece? Ele diz assim: pergunta a ele. Pedro não teve ousadia de perguntar a Jesus qual deles ia trair. Pedro pede, está aqui no texto, vamos ler comigo, versículo 24, para quem chegou agora, João capítulo 13, versículo 24, 25, 26 e 27, que não tem profecia, não vou revelar CPF nem nada de ninguém, é a Bíblia, tá? É o que eu sei profetizar, Bíblia. Então Simão Pedro fez sinal, olha que coisa interessante, a este para que perguntasse quem era aquele a quem ele falava. Pedro percebeu que o que era mais íntimo estava perto de Jesus, e aí o que foi que ele fez? Quando ele percebe, ele faz sinal para João, para que João perguntasse a Jesus qual deles ia trair, de quem Jesus estava falando. Sabe o que Deus ministrou ao meu coração quando eu estava vendo isto, quando eu estava lendo esse texto? Existem coisas, existem pessoas que têm intimidades com Cristo, tão íntima. É por isso que existem pessoas que, muitas das vezes, não têm a ousadia de chegar a Cristo, de se aproximar de Cristo, por falta de intimidade. É por isso que muitas das vezes a gente ora, faz campanha, faz jejum, e muitas das vezes não obtemos respostas. Sabe por quê? Porque resposta, ela vem para aquele que é íntimo. Se Jesus é íntimo da sua vida, Ele conhece suas fraquezas, suas dificuldades, os seus dilemas, o que você precisa. Você não precisa abrir a boca para alguém que é íntimo. Você não precisa chegar para alguém que faz parte da sua vida, alguém que é íntimo, e contar as suas dificuldades. Por ele ser íntimo da sua vida, ele conhece as suas dificuldades. É por isso que você vai ver Jesus falando sobre a oração, ele dizendo: entra no teu quarto, fecha a tua porta. Para quem não sabe, na cultura judaica, no primeiro século, melhor dizendo, nós vamos ver as construções das casas no primeiro século, lá no período, ali naquela região da Palestina, naquela região ali do primeiro século, onde Jesus estava também. Tanto na Judéia, como as casas do primeiro século. Elas eram feitas de forma bem interessante. Eu estava estudando esses dias sobre essas questões, e existia um lugar na parte de cima das casas que eles chamavam as partes de cima que eles faziam, eles eram feitas tanto para receber pessoas, como para, em noites de estrelas, eles iam para cima daquele lugar. Naquele lugar eles faziam orações, naquele lugar eles buscavam a Deus.
Então o telhado era bastante interessante, aquela área, e eles faziam orações naqueles lugares. Era um lugar específico. E Jesus estava falando para aquele povo, falando para seus discípulos, que a oração, a intimidade, é justamente dessa forma que Deus se agrada. Quando eu tiro tudo que está ao meu lado, pessoas que estão ao meu lado, e reservo um tempo para estar a sós, para ficar sozinho com Deus, e naquele momento de solidão eu não consigo demonstrar aquilo que não sou. Muitas das vezes, muitos de nós na igreja, levantamos a mão, sorrimos, damos glória a Deus alto, e muitas das vezes a alma está triste, angustiada. E quando você está sozinho com Deus, você não consegue pintar um quadro que não é você. Quando você está a sós com Deus, você é sincero. Quando você está a sós com Deus, você não tem como fingir um sorriso aonde por dentro há lágrimas. Por isso que Jesus estava falando sobre a intimidade, sobre estar sozinho, sobre ser íntimo de Deus. Eu quero dizer para mim, primeiramente, para você que está me ouvindo, essas 22 pessoas que estão aqui comigo, ouvindo a ministração da palavra, e já vou encerrar. Eu quero dizer para você que nesta noite o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, está falando comigo e está falando com você. O que eu quero revelar a você, revelarei a você quando você tiver intimidade comigo. Por isso que Pedro, ao observar João perto, fez sinal, como diz o versículo, fez sinal para João, para que João perguntasse a Jesus. Pergunta a ele. Sabe o que é que Pedro estava, numa linguagem bem, para que a gente entenda, numa linguagem bem, de forma simples, para que a gente entenda? Pedro estava dizendo: aproveite você que é mais íntimo. João, você que tem o costume de colocar a cabeça no ombro de Jesus, faz esse favor, pergunta a ele quem é. Sabe o que eu quero dizer a você? Muitas das coisas que Deus quer mostrar a você, Ele só vai mostrar quando você tiver intimidade. Deus não deixa enganado um crente que tem intimidade. Deus não deixa haver navio um crente que tem intimidade. A primeira pessoa que quer ter intimidade com você é Deus. Antes que você queira, quem mais quer é Deus. O nosso Deus é um Deus que se relaciona com o ser humano e que sempre teve desejo de se relacionar com o ser humano. A prova disso nós vemos lá no Gênesis, lá no Bereshit, lá no princípio. Nós vamos ver isso. É isso, Cledson. É forte, meu amigo. Nós vamos ver isso lá no Bereshit, lá no início. Nós vamos ver que Deus descia, aleluia, Deus descia para conversar com Adão. Deus tinha hora marcada para conversar com Adão. Oh, glória! A intimidade com o homem era tão grande que Deus tinha prazer em descer e conversar. É como se Deus... É claro, isso aqui eu estou falando para vocês de forma figurada agora. É como se Deus olhasse assim e dissesse: está na hora do meu bate-papo com o homem. Oh, glória a Deus! Deus quer ter esta intimidade comigo e com você. A ponto de Deus dizer assim: chegou a hora do meu filho ir para o quarto, e eu tenho hora marcada com meu filho. Ele não vai ligar para ninguém orar por ele. Ele não vai entrar no Facebook, no Instagram, ou vai ligar para alguém para receber uma palavra. Eu tenho uma palavra para o meu filho, porque ele tem uma intimidade comigo. Deus está nos convidando nessa noite a separarmos um momento a sós, um momento em que a gente não desliga o celular, sai das redes sociais, se tranca no quarto. Ah, mas eu não sei mais o que falar para Deus. Não tem problema, meu amigo. Dobre os joelhos e diga para Ele: Jesus, cheguei, estou aqui, vim aqui para conversar contigo. Se não tiver nada do que falar, faça o que Jesus fez na oração modelo. A oração do Pai Nosso não foi ensinada para ser repetida.
Tá aqui quem gosta, quem é apologeta e tá aqui comigo. Lá vai uma pérola. Os católicos, eles usam a reza. São repetições. Mas na própria Bíblia católica, esse mesmo texto está lá. E antes que Jesus ensine a oração do Pai Nosso, Jesus vai dizer assim: e não seja como os hipócritas, não useis de vãs repetições, achando que por muito repetir serão ouvidos. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu vou ensinar para vocês o que é orar. E na oração do Pai Nosso, ele diz: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Ele estava dizendo, quando se começa uma oração, se começa adorando, glorificando e exaltando o nome dele. Existem pessoas que dobram os joelhos e nem sequer glorifica a Deus ou agradece. Já chega pedindo, eu estou precisando, eu quero, eu preciso. Isso é amizade por interesse. Será que a sua amizade com Deus é por interesse? Será que o cristianismo que você carrega, que você vive hoje, é um evangelho que está em busca apenas do que Deus pode fazer por você? É por isso que eu perdi muitas agendas. É por isso que eu não prego em muitas igrejas e muitas das vezes não volto a pregar lá. Porque as mensagens que eu prego, bíblicas, não trazem lucro para pastores. Por isso que minhas lives não dá muita gente. Porque as mensagens aqui, você chega aqui enfermo, quem já me viu falar, eu falei isso ontem na igreja que eu estava pregando. A gente muitas das vezes, o irmão chega na igreja e diz assim: pastor, ore por mim, eu estou enfermo, com diabetes, pressão alta. E se você perguntar meia hora o que é que ele come todo dia, é pizza, é Coca-Cola, é bolo, biscoito, pão. E aí sabe o que acontece? Põe a culpa no diabo pela diabetes. Põe a culpa no diabo pela pressão alta. E tem pessoas, tem líderes de igrejas ganhando dinheiro, enrolando esse povo. Campanha das portas abertas. Eu creio que Deus abre portas abertas e eu prego em campanhas. Eu prego em campanhas. Mas não é a campanha, muitas das vezes, que vai abrir a porta para muita gente. É você se qualificar, voltar a estudar, se preparar para o mercado do trabalho. Muitas das vezes faz jejum, se consagra, mas não quer estudar. Aí acha que na campanha Deus vai abrir alguma coisa. Não vai não, meu irmão. Tem curas no nosso corpo que não é Deus que vai fazer. Tem cura no nosso corpo que é a gente controlando a boca que vai fazer. As consequências que eu próprio que vos falo aqui, tem gente que fica preocupado comigo porque eu conto meus pecados para todo mundo. Eu estou nem aí, meu irmão. Eu conto mesmo. As consequências que eu tenho hoje no meu corpo, as consequências que eu tenho no meu corpo hoje, são consequências da minha boca, do que eu como, do que eu me alimento. Por isso não culpo o diabo nem Deus, só peço misericórdia. Nós esquecemos, muitas das vezes,